Eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar os meus convidados de hoje, eu te peço, se ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Como sempre eu pergunto, tá curiosa? Eu já vou apresentar quem são os meus convidados de hoje. Bom, a minha primeira convidada é a Renata. Ela é empresária em corpo e alma da Prema. Inclusive, ela já gravou aqui no Compartilha Cast contando um pouquinho sobre a sua história e como que surgiu a Prema. Se você ainda não assistiu, te convido a ir lá assistir, que tá uma delícia de bate-papo. E estou aqui com o Pragyan também, que ele é coach e mentor de desenvolvimento humano. Os dois, eles são CEVAX da Wellness Gum Brasil. E é sobre isso que hoje a gente vai falar, sobre a gente encontrar a nossa felicidade, a gente viver em estado de Ananda. Então, sejam muito bem-vindos, Pragyan e Renata, novamente ao Compartilha Cast. Muito obrigada. Obrigado também. Estão preparados aí para compartilhar com a gente tudo sobre esse mundo místico, esse mundo, não vou dizer misterioso, mas é um mundo que a gente vai falar com a nossa alma, né? Onde a gente vai encontrar o nosso divino em nós, para que todos aqui que estejam nos assistindo, nos ouvindo, possa viver em estado de Ananda. Como eu posso dizer que hoje eu vivo, acredito que vocês também, pelo menos a gente pratica isso e traz para nossa alma todos esses ensinamentos de Srimad Bhagavatam. Então, bora lá compartilhar. Quem vai começar compartilhando comigo aqui, falando de como que tudo começou, né? E o que é o Wellness Gum, para que as pessoas que estejam conosco saibam do que a gente vai falar hoje aqui no Compartilha Cast. Então, bem, começar, né? Então, o Wellness Gum, ele é um movimento que ele tem um propósito. O propósito de livrar o ser humano do sofrimento. Acho que não precisa falar muito do porquê, né? Só olhar o mundo aí fora e te ver que as pessoas estão sofrendo. Os animais estão sofrendo. A natureza está sofrendo. E livrar o ser humano do sofrimento, mas para levar para que estado? Para um estado de alegria, para um estado de felicidade, para um estado de amor. Que essa seja a condição natural do ser humano. Hoje a condição natural é exatamente o contrário. O sofrimento, a divisão, a crítica, a briga, tá? Então, a reclamação, a comparação. O julgamento. Né? Então, é um movimento para ajudar nesse sentido. Mas é um movimento que usa a espiritualidade como um caminho. Tem várias coisas que você pode fazer, mas o principal, a grande mudança, a grande transformação vai acontecer através da espiritualidade, com a conexão com o divino. E aqui, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião, né? A gente está falando... Eu queria que você pudesse explicar, porque quem está nos assistindo e nos ouvindo, eles vão sentir aí esse chamado também com a gente, tenho certeza, que esse episódio não está sendo por acaso. Então, estou querendo que a gente extraia daqui tudo que a gente puder mostrar para quem tiver, para os nossos telespectadores, essa palavra até gostosa de falar, para que realmente as pessoas consigam sentir esse chamado e comecem a viver em Ananda, né? Viver de alegria e não ter mais sofrimento. Então, vamos explicar melhor o que seria essa espiritualidade? A gente pode falar o seguinte, né? Existe algo muito maior que a gente, que podemos chamar de divino, podemos chamar do universo, de uma inteligência universal, seja o nome que você queira dar. Algo muito maior que rege a tudo e a todos. Isso é uma coisa. A religião, o que é? A religião é uma forma de você, através de orientações, de dogmas, de passo a passo, de fazer essa conexão. É uma forma. Por que a gente não chama esse movimento de um movimento religioso? Porque ele não dá uma forma. É você que vai ter uma relação muito pessoal com essa percepção que você tem desse todo, desse divino. Então, você que cria a relação. Não através de alguém falando, tem que ser assim, tem que ser assado, fazer isso, fazer aquilo. Não. Você que vai descobrindo. Por isso que a gente fala, é apenas espiritual, não é religioso. E é tão maravilhoso, mágico, que eu como agora... Eu
eu descobri, né, o movimento, eu acredito que tem uns 3 anos aproximadamente, e a minha vida realmente ela se transformou da forma hoje como eu enxergo, né, eu sinto, e por isso que eu quis compartilhar com as pessoas para que elas pudessem sentir, porque muitas vezes eu não consigo descrever. É algo tão mágico, tão gratificante, e eu só tenho que agradecer. Por isso que acho que a forma de agradecer é trazendo aqui para o Compartilha Cast para que outras pessoas possam sentir esse estado de Ananda que eu sinto hoje. E vivo em plena gratidão por, a partir de tudo que eu faço hoje e de tudo que eu acredito, eu consigo compartilhar e viver nesse estado, porque demorou um pouco até, né? Porque muitas vezes... É lógico que eu vou dizer que tem dias que eu estou com alguns desafios, acordo às vezes sem motivação ou até preguiçosa, vou dizer melhor preguiçosa, não sem motivação, mas preguiçosa. Mas daí eu lembro, né? Eu paro, respiro, que é o que o movimento ensina, né? E falo, vamos lá, que é mais um dia pra gente sentir e viver. Então, eu quero... ou o próprio Pragyan, você pode continuar. Quem são os fundadores, né, da Onesgan? E qual foi a motivação espiritual e humana por trás dessa criação e desse movimento? É sempre assim, né? Para o ímpar, quem começa? É que eu já falei, né? Então deixa A gente agora. pode falar junto também. É muito orgânico, né? Os fundadores são o Shri Ama Bhagavan. É um casal de avatares. Shri Ama e Shri Bhagavan. O que são avatares? São seres de alta consciência. São pessoas que já vieram nessa vida com uma elevação de consciência que tem uma missão por trás. Nós temos avatares, por exemplo, na ciência. Einstein foi um avatar. Beethoven foi um avatar na música. Shri Ama Bhagavan são avatares na espiritualidade, que vieram aqui com uma missão para nós, seres humanos. Eles estão nos ajudando, né, a gente se reconectar com o divino. Eles vieram para isso, porque por vários fatores esse chamado divino, né, ele está mais próximo. Então são eles que estão ajudando a gente a aproveitar isso para se reconectar. Porque hoje a humanidade, tudo bem, se fala de Deus, tem muitas religiões, mas se a gente olhar friamente, não existe conexão com o divino. Existe conexão com ideias, com percepções muito limitadas desse todo. Então, Ama Bhagavan está nos ajudando a ficar mais e mais próximos, a se relacionar com esse todo e conseguir a sua ajuda. Pois o todo está aí para nos ajudar. Para nos ajudar, né? E conseguir ter essa possibilidade de enxergar mais a possibilidade da gente estar bem, se sentir bem e parar de reclamar, viver nesse mundo onde existe muita guerra, muita disputa, muita violência. Então, a gente precisa, se conectar mais ao divino para a gente entender todo esse processo, né? Aliás, vou até levar para algo um pouquinho mais profundo. É para sobrevivência da humanidade. Porque se a gente olhar bem aí fora, como é que está o mundo aí fora, as coisas que estão acontecendo, o caminho que a gente está trilhando não é aquilo que a gente quer. A gente está indo para uma situação de, podemos dizer, de acabar com o planeta. Sim. Tá? E como é que a gente evita isso? Pela transformação interior. Aí que vem a alegria, vem a Ananda, vem o amor. No momento que você está preenchido com amor, ou começa a sentir amor, melhor dizendo, um amor incondicional, não tem como você fazer mal a alguém, a um animal, não tem como. Não tem como. E qual que é a missão e a visão da Onesgan, tanto do Brasil quanto do mundo, né? E como que ela busca transformar a vida das pessoas hoje? A missão é a libertação desse estado de sofrimento, desse estado interior, né? Através da conexão com a grande luz compassiva. Quem é a grande luz? São todos aqueles mestres, os iluminados, que já tiveram uma trajetória terrena e que iluminaram. Eles estão lá, esperando a gente pedir ajuda. E qual é o caminho disso tudo? É o grupo. Um pequeno grupo de 81 mil pessoas vivendo nesse estado. Através deste grupo, nesse estado, há a transformação de se estender
para as outras pessoas do mundo. Um ensinamento de Srimad Bhagavan diz que o mundo exterior é reflexo do mundo interior. Então, todo o trabalho do Wellness GAN é o olhar para dentro, é essa transformação interior, é sair desse estado do sofrimento para o estado de alegria, para que esse estado seja cada vez mais contagiante em mais pessoas e que essa transformação se faça no global, no coletivo. Então, é sempre um processo de dentro para fora. Vocês estão sentindo essa energia que a gente está aqui juntos? E a voz, tanto da Renata quanto do Pragya, é assim, toda vez que a gente participa, eu vou dizer por mim, né, que eu já participei de vários encontros, sejam eles mensais, né, que a gente participa de sadhanas, né, mensais, da felicidade, da prosperidade, ou até o estado de Ananda que a gente recebe, às vezes, durante a semana, no final de semana, e essa voz, enquanto a gente está lá em meditação, é tão mágico, tão gostoso, que eu posso dizer, e o Maurício que está aqui nos bastidores também, que a gente vai ficar aqui. Bom, primeiro que a gente já está nesse estado de Ananda com vocês aqui, porque eu já estou sentindo uma alegria tão grande de ter vocês aqui comigo. Mas que delícia, eu sinto, né? Nada na vida acontece por acaso, e por isso que vocês vieram até com essa voz maravilhosa, que acalma a gente, deixa a gente aí tranquilos. Vocês já tiveram essa percepção alguma vez? Alguém já falou isso para vocês? Não. Eu percebo essa diferença. É um estado interior, mas é um estado de conexão. Então, quando há conexão, essa voz, a voz ela muda. Muda o tom, muda o volume, muda tudo. E quando está em desconexão, é outra voz. Então, foi bom você trazer isso. A conexão com o Srimad Bhagavan e com todo o fenômeno que envolve, ele nos traz essa percepção, cada vez mais essa clareza para o nosso mundo interior. Maravilhoso. E desde quando que vocês, né? Conta pra mim, Renata e Pragya, desde quando vocês estão em conexão, né? Desde quando vocês descobriram o movimento? E eu também quero que vocês compartilhem como que foi essa experiência. Parece que vocês estiveram na Índia também, né? Vivendo esse momento. E hoje vocês continuam, porque já são muitos anos, porque vocês são Sevaks. Isso. Então, eu conheci a Wellness em 2005. O que aconteceu? Eu estava num grupo de meditação, né, que já tinha iniciado alguns anos antes uma busca por um estado melhor, né? Porque vivia num estado, né, tinha conflito, né, inseguro, com medo, né, um monte de coisa assim que eu sentia que precisava preencher algo dentro de mim. Aí comecei com meditação, que foi ótimo. E nesse grupo de meditação que eu participava, praticamente uma vez por ano a gente tinha um tipo de um retiro que vinha uma pessoa, né, no caso do Rahasya, ele e a esposa, um alemão, né, que mora hoje na Austrália. Então ele sempre vinha para fazer um trabalho com a gente, tá? Dentro do tema meditação. Até que teve um ano, em 2005, que ele veio e falou, olha, eu tenho algo diferente para vocês. E falou da experiência dele na Wellness. E aquilo lá, né, tem um trabalho que a gente fez, que a gente chama de Diksha e tudo. E aquilo mexeu muito comigo. Falei, opa, tem algo diferente aqui. Isso aqui eu não esperava. Aí foi muito interessante porque foi algo, por exemplo, em agosto. Em dezembro eu estava na Índia. Uau! Foi assim, né? Realmente não esperava. Formou um grupo, nós somos uns 20 brasileiros lá para a Wellness. E lá... E desde então você segue no movimento? Desde 2005, praticamente a gente estava indo todo ano para a Índia. Porque sempre teve processos lá, trabalhos lá. Agora não está tendo mais por causa da pandemia, teve várias coisas mudaram. Mas a gente foi, acho que umas 12 vezes. Uau! Tá? Para vários cursos, treinamentos, treinamento para ser instrutor. Então, depois a gente trouxe os cursos para o Brasil. Então, não só eu, mas, né, a Renata e vários outros. Então, teve bastante coisa. Então, foi aí que você sentiu que esse chamado para esse movimento? Sim, quando ainda mais, essa primeira experiência com Rahasya, que teve algo foi algo muito forte interno. Falei, nossa, aqui tem algo para mim. Depois, a segunda coisa foi quando cheguei lá na Wellness, né, na época a gente chamava de universidade, era uma sensação de estar em casa. Tá? Falei, cheguei. Eu me reencontrei, né? E é todo um processo, né? Um processo que já tem 20 anos.
cada vez mais profundo, né? Com mais transformações. Maravilhoso. Foi assim. E você, Renata, quando você sentiu o seu chamado? E eu estou aqui ouvindo para Guian e o coração só florescendo assim por toda a caminhada, por toda a jornada, em gratidão por tudo. Eu conheci o movimento em 2010, por acaso, através de uma amiga hospedada na minha casa que comentou. Na época eu não meditava, eu era uma pessoa extremamente agitada, uma mente muito ansiosa, muito confusa, eu não tinha nada de trabalho de autoconhecimento. Aliás, eu acho que eu nem conhecia essa palavra, autoconhecimento, quanto mais o próprio trabalho. E era tudo muito novo, mas algo me tocou, algo me chamou para. Então, foi em julho, em agosto, engraçado os meses, em agosto, eu passei um final de semana imersa nos ensinamentos e na energia, e aquilo ali me transformou. Um mundo novo se abriu para mim, um mundo que eu completamente não conhecia, e eu olhei para aquilo ali, eu fiz assim, gente, eu quero mais disso daqui. Eu não sabia nada de nada. E assim eu comecei a meditar, começou no processo da transmissão da energia, e eu fui sendo trabalhada internamente. Foi assim que eu comecei a meditar. Em 2013 eu cheguei na Oneness, e eu também senti o mesmo. De volta para casa. E ali, eu fiz um processo de 28 dias dentro da universidade, que foi transformador. Eu entrei em contato com aspectos meus que até então eu desconhecia, coisas que eu reclamava do mundo fora, eu pude olhar para dentro e ver que estava dentro de mim. E no ano seguinte eu retornei para fazer a formação como trainer e passei a dar os cursos aqui. Então, havia uma inquietação. Eu não sabia nomear nada. Eu estou assim, eu estou assada. Não, era um estado de inquietude generalizada, que ramificava para desconexão, para conflito, para brigas entre familiares. Um caos interno. Então, foi o começo de tudo hoje começar a... foi o começo do que é hoje uma nova forma que há interna. E em meio a todas essas conexões que vocês viveram, vocês podem compartilhar com a gente algum milagre que aconteceu com vocês? Eu vou dizer só um, né? Porque se a gente vai passar aqui o resto da gravação, talvez a tarde inteira, citando vários milagres que já aconteceram, porque comigo também eu já tive vários milagres. E é interessante isso, né? Porque normalmente a gente fala assim, eu gostaria tanto que o milagre acontecesse na minha vida, é algo que as pessoas acham que vai cair, sei lá, alguma pedra de algum penhasco, alguma coisa grande, mas quando a gente está em conexão, a gente sente que os milagres são outras coisas, né? Outros movimentos. Vocês conseguem compartilhar comigo? Quer dizer, comigo não, né? Com quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo? Eu posso compartilhar 2? Pode. Só 2, então, hein? Só 2. Eu vou falar 2 porque eu acho que eles são muito marcantes. Um deles foi... onde eu tenho em casa, eu tenho meu escritório, né? E do bem do lado eu montei um altar. E lá nesse altar você põe uma vela, tem meu procedimento. E teve um dia que eu tinha uma vela num copinho, mas era um copinho, sabe esses meio fumê, né? Né? E eu passei ali do lado, eu senti um cheiro assim de queimado. Acho que já apagou a vela já. E eu fui pegar, e eu peguei o copo. Só que a vela estava acesa e o copo estava hiper quente. E eu queimei meus 2 dedos. Né? E sentei ali, doendo, né? Queimadura, a bolha já levantando. E eu fiquei, poxa, caramba, o que eu faço agora, né? Vou pôr gelo. Você põe gelo, tudo bem, alivia um pouco. Aí parei, vou pedir ajuda. E pedi ajuda pro divino. Poxa, queimei o dedo, não tem coisa para fazer, não dá para ir num pronto-socorro agora, lá não tem nada para passar. Eu fiz esse pedido, eu me distraí com o que eu estava fazendo, depois eu percebi que não estava mais doendo. Não. Aí eu fiquei olhando meus dedos, aí eu ficava até apertando o dedo, mas e cadê? Né? Tava até a marquinha vermelha, mas a bolha já tinha, né, sumido e parou. Meu Deus. Né? Opa, tem algo aqui. Eu tô toda arrepiada. A minha cabeça, assim, parece
que tem espinhos, de tão arrepiada que eu tô, assim. É muito mágico Então, isso. esse foi muito marcante. Só essas coisas a gente começa a acreditar mais, né? Porque a princípio a gente sempre começa a dúvida, né? A mente traz isso. Aí teve um outro que teve uma época que os processos não estavam mais acontecendo na Índia. Eles tinham ido para alguns outros países. E o da América Latina, das Américas, acontecia no México. Então isso tinha começado, né? Eu com vontade de ir, eu, minha esposa querendo ir e tudo, mas puxa vida, nossa, a passagem está cara, né? Sabe, começa a fazer conta, não dá. E eu com essa vontade pedindo, puxa, gostaria tanto que ou entrasse o dinheiro para poder ir, ficava pedindo. Aí teve uma vez, um amigo me ligou, né? Aí, Braguinha, tudo bem? Tá. Ele conversando comigo, eu tô percebendo, você tá com uma conversa mole, tá estranha. E aí? Mas o que é? Você tá afim de ir para o México? Claro, nossa, eu adoraria fazer o processo lá. Ah, então vocês ganharam. Como nós ganhamos? Tá? Ah, você e a Dira, minha esposa, vocês ganharam o processo. Mas quem está dando? A pessoa que organiza lá, que era uma pessoa com muito dinheiro, falou, não, quero ter mais brasileiros aqui. E recomendou, pediu para ele, quem vocês recomendam? Ah, Braguinha e Dira. A gente recebeu o curso em si, a passagem e a hospedagem na Cidade do México. Uau! É emocionante, né? Foi... Sem palavras. Então, vou ter que compartilhar 2 também. E vou começar por esse. Eu fui em 2013 fazer o deepening, né? O aprofundamento lá. E as pessoas do curso, você vai ficar para o trainer? Eu vim aqui só me trabalhar. O trainer é quem tinha um chamado, né, de continuar, de levar, de dar o treinamento, e eu não tinha. Só que quando eu cheguei no Brasil, que eu pisei, o coração já fez assim, eu vou voltar para fazer o trainer. Eu coloquei essa certeza absoluta, em voz alta, uma certeza, uma convicção. Só que eu não tinha recurso nessa época. Eu tive recurso para ir em 2013, mas a viagem seguinte, no ano seguinte, para a Índia, eu não tinha. E ficou. Algumas coincidências aconteceram e uma pessoa chegou um dia na sessão de meditação que eu organizava com outra amiga, com um envelope com $5.000. Pronto. Tô sabendo que você quer ir para a Índia fazer o trainer. Tá aqui para o seu trainer. Assim. Eu não pedi a ninguém, diretamente a uma pessoa. Mas o universo sabia e algumas pessoas sabiam. E isso se expandiu. Esse foi um milagre físico, porque você falou, né, milagre. Às vezes a gente está esperando por um milagre assim, grandioso. $5.000 no envelope. Não dá nem para acreditar, mas é real. Eu não sei se eu tenho foto, acho que não. Bom, já há muito tempo a gente não tinha esse hábito de tirar foto de tudo. Mas hoje eu me relaciono na vida vendo os pequenos milagres, que tudo é milagre. A nossa conexão é um milagre, a conexão com a outra pessoa naquele dia, aquela ligação, aquela pessoa. Então, assim, tudo é um milagre, tudo é obra do divino. Hoje eu vivo dessa forma. E em outro milagre grande na minha vida é o meu relacionamento. O relacionamento com a minha mãe. E nessa época, eu tinha muito conflito com a minha mãe. E hoje nós vivemos uma relação saudável, ainda com situações, com momentos, mas é uma relação completamente transformada. E eu venho sentindo o verdadeiro amor da minha mãe por mim nos processos meditativos, os processos, né, que o Onesgan oferece, esses momentos de contemplação. Eu sinto o amor da minha mãe, que eu busquei a minha vida inteira. Então, esse para mim é o maior milagre. Uau, maravilhoso. Eu aqui tô me contendo, porque eu sou uma manteiga derretida e já tô totalmente emocionada aqui, quase chorando as lágrimas, mas como eu não tenho nenhum lencinho, segura aí, bebê, segura aí. Mas eu também quero compartilhar um milagre que aconteceu comigo e graças a esse milagre que eu decidi trazer vocês novamente aqui, na verdade a Renata, né, novamente aqui, e a primeira vez do Pragyan, para que eu pudesse contar para todas as pessoas, porque eu lembro que quando eu compartilhei com você, você falou assim, grava um vídeo, e eu falei assim, ainda não estou preparada, então estou aqui agora para gravar o vídeo que aconteceu, né?
Bom, eu espero não chorar aqui, mas já falei, sou uma manteiga derretida e se chorar também tá... a única coisa que vai acontecer é que eu vou borrar a maquiagem, mas tá tudo bem. Eu já tô com um projeto do Compartilha Cast, vai completar agora em setembro 3 anos. E desde que eu comecei com esse projeto, eu sempre pedi, falei, eu preciso chegar em mais pessoas. E até a minha terapeuta na época falava assim, Vivian, mas você precisa de mais pessoas para você ter o seu projeto grandioso, né? Você vai chegar em quem precisa que chegue. Acredita nisso, né? Eu falei, tá bom, mas quanto mais a gente chegar, mais a gente vai poder compartilhar. E que as pessoas vão conhecer as histórias, vão conhecer as possibilidades e vão entender que histórias vão inspirar outras histórias. E eu segui com esse pensamento o tempo todo que eu precisava chegar em mais pessoas e que eu preciso de recursos, né? E sozinha, muitas vezes, a gente consegue fazer parte do processo, né? Quando a gente tem mais recursos, a gente chega em mais pessoas. E aí veio a Sadhana da prosperidade. Eu tô em todas as sadhanas, eu acordo cedo todas as vezes, porque é um grande desafio acordar cedo para mim hoje em dia, que tive que acordar a vida inteira, mas para mim é prazer. O meu marido falou, não acredito, você vai colocar o celular para despertar, para você acordar às 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, e eu falo assim... Muitas vezes eu acordo sem o despertador tocar, porque é realmente mágico e grandioso para mim. E aí, no meio do processo, eu lá fazendo todos os dias. E chegou um dia que a Renata, que estava ministrando, estava lá como uma das CEVACs, fazendo o processo. E naquele dia, a Renata falou assim, vocês precisam saber pedir. Porque muitas vezes vocês pedem, mas vocês não acreditam que vocês podem conseguir. E pedir... Não existe nada que você vai seguir um roteiro. Você tem que sentir e pedir com o seu coração. Porque você já recebeu o seu milagre. Só que você não está conseguindo enxergar ainda o seu milagre. E aquilo veio para mim assim muito forte. Muito, porque era aquilo que eu estava sentindo. Que eu falava, caramba, eu estou todo dia aqui meditando, mas eu acho que eu não estou pedindo de verdade. E daí naquela manhã, eu... realmente pedia, eu chorava. E não era um choro de tristeza. Pelo contrário, toda vez que eu estou em um momento do movimento, né, de Ananda, vem aquele choro, mas é um choro de alegria, de contentamento, assim, sabe? E eu tava ali sentindo que o meu pedido, ele já ia acontecer. E passamos a manhã, acabou a meditação, e eu tinha um encontro com uma moça que veio gravar comigo. Ela falava sobre astrologia chinesa, que era uma coisa diferente, que eu nunca tinha escutado falar. E quando ela veio gravar, ela falou assim, Vivi, eu vou te dar de presente para você conhecer de verdade, né? Porque eu compartilhei no seu podcast, mas agora eu quero que você sinta o que é e tal. Eu falei, tá bom, vou conhecer esse trabalho, né, dessa astrologia chinesa. E ali, a gente conversando e ela me explicando, e ela pega e fala assim para mim, eu tenho que usar a cola, né? Porque senão eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela usou para mim, mas é bom para que as pessoas entendam exatamente o que eu senti. Eu compartilhei com a Renata, né? Exatamente o que ela falou para mim. Ela disse assim, agora deixa eu achar aqui, porque já... Ela falou assim para mim, Vivian, a sua missão é servir através da comunicação para trazer mudanças para o mundo, motivando as pessoas a criar uma nova visão para avançar na vida. E quando ela falou aquilo, eu falei, caramba, é mesmo. E realmente eu não preciso desses recursos, né, tão grandes. Porém, eu já tinha feito uma aplicação para o projeto de lei de incentivo ao PROAC, e era uma das coisas que eu estava buscando, era o meu pedido do milagre, que eu precisava da aprovação dessa lei de incentivo para que o Compartilha Cast pudesse crescer ainda mais. Pois a gente desligou o Zoom, né, que a gente estava fazendo. De repente vem para mim assim, você foi aprovada no PROAC. Eu comecei a chorar, mas eu chorava, e eu pulava, e eu abraçava meu marido, e eu falava, meu Deus, daí meu marido ainda falou assim, nossa, mas esse negócio que essa menina faz, caramba, mas como que ela conseguiu? Eu falei, não, mas eu tentava explicar que não era o que ela fazia, né? Ela só estava, através do trabalho dela, mostrando para mim o meu verdadeiro propósito. Na verdade, para eu relembrar o meu verdadeiro propósito, que eu estava realmente no caminho. Mas aquele dia foi assim, de uma alegria, de uma energia, eu não conseguia mais
parar de agradecer. Daí, logo, imediatamente, eu mandei a mensagem para Renata. Eu falei, Renata, meu milagre foi atendido. E aí, eu gravei um podcast para Renata. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu recebi o meu milagre. Eu tinha certeza que essa aprovação veio porque eu senti que eu pedi de verdade. Quando eu tive exatamente a conexão de estar eu, Vivian, junto com o divino, acreditando qual que era realmente o meu propósito, qual que era realmente a minha verdadeira missão, que eu não preciso, sei lá, ter milhões de seguidores, ou que eu não preciso de ter todas as verbas necessárias. Lógico que o dinheiro ele vai ajudar muito, né? A gente vive num mundo capitalista e a gente precisa disso para pagar as contas, né? Mas esquecer qual que é o meu verdadeiro propósito e a minha verdadeira missão aqui. Então, eu sou muito grata ao movimento, muito grata a Siriame Bhagavan por me relembrar quem sou eu na minha essência e poder continuar compartilhando histórias reais e milagres reais para que outras histórias possam receber mais milagres, né? Então, Parabéns. É muito mágico. Parabéns pelo seu milagre. Ai, fiquei... Agora esquentou, parece que a gente ligou o aquecedor aqui. Talvez só aproveitando o que você falou, né, talvez acho que algo que vai ser bem útil, né, para as pessoas que estão assistindo, que tem o como pedir. Que você falou várias coisas que faz parte, vamos dizer assim, dessa fórmula. Tá? A primeira coisa, né, você tem que saber o que você quer. Né, ter clareza do que você quer. E isso tem que ser sempre focado no que você quer conseguir, não o que está faltando. Muitas vezes pessoas, quando vão pedir, orar, elas ficam sempre reclamando do que falta. Não funciona. Você tem que ser muito clara para o seu divino, olha, eu quero isso, eu quero essa verba, eu quero que saia esse dinheiro, eu quero que conseguir tal coisa, né? E primeiro ter essa clareza, focando no positivo. Segundo, é visualizar o que você quer, como se tivesse acontecido. Terceiro, que foi algo que você colocou, é o sentimento. Você teve um sentimento de contentamento, eu já consegui. Não tinha conseguido ainda, mas você já veio com essa experiência interna. Então isso é muito forte, o sentimento de já consegui, já aconteceu comigo. E quarto, não que tem que ser nessa ordem, mas uma conexão, uma relação com esse divino. E esse divino você dá uma forma. Para você pode ser Jesus, pode ser Maria, pode ser Buda. Para mim é uma Bhagavan, tá? Porque o divino em si não tem forma. Então você dá uma forma para facilitar e você se relaciona como fosse um amigo, como fosse um pai, como fosse um tio, algo assim. Qualquer relacionamento forma de se relacionar que é próximo do seu coração. E quando você junta isso, né, esses passos, né, essa relação, você está pedindo, conversando, ou mesmo brigando, você pode brigar também na sua oração. Quando eu queimei meu dedo, eu briguei com o Bhagavan. Como é que você deixou isso acontecer? Como se ele fosse o responsável. Né? Mas... não foi ele que estava distraído, que não percebeu. Né? Era eu aqui, né? Tá? E mesmo assim ele atende. Tá? Então, você fazendo essas coisas, aumenta a possibilidade de acontecer. Porque como a gente comentou antes, né, a gente está numa época em que esse divino, muita gente dá o nome de grande luz compassiva, está mais próximo, por várias razões, né? A gente não vai ter tempo aqui para explicar. Está mais próximo. Se está mais próximo, a gente consegue acessar. Mas tem uma forma. Então, primeiro você tem que dar o primeiro passo. Você que tem que começar o relacionamento. E, além disso, tem que ir para ação, né? Porque a gente, às vezes, pede e fica assim, né? Esperando de braços cruzados. Claro. Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente poder saber. Eu já sei o que eu quero. Agora, como que eu vou conseguir? Vai depender também de mim, que eu tenho que ir para o movimento. Não adianta eu querer e não ter aplicado, por exemplo, para fazer parte do projeto. Só quero. Era a sua parte. Era a minha parte. A gente vive num mundo material. Tem que lembrar o contexto que a gente está. Sim. Tá? É um mundo material, um mundo capitalista. Tá? Então, você precisa ter as suas ações, você precisa ganhar o dinheiro, você precisa ir atrás do que você quer. Você tem que ter esse movimento, porque é a forma como esse mundo funciona. Sim. Né? Pedir, ficar deitado na rede esperando, não funciona. Isso a gente pode dizer que é uma fé? A fé envolve fé. Envolve-se. Eu acredito que vai. Talvez você pede e não venha. Mas eu acredito que o momento vai vir.
Quando a gente estiver preparado, né? A fé ela é um estado, ela não é um sentimento. A fé é. Então, quando você faz essa oração nesse estado do sim, só tem o sim, não tem o não. Então, você vê, sente, agradece, tudo ao mesmo tempo. Não tem, como o Pragyan falou, não tem ordem. Então, é. Então, quando eu tive meu grande milagre, só tinha o sim. Não tinha um plano B, não tinha uma segunda opção. Era aquilo. Então, quanto mais você desenvolve esse vínculo, que é o que Shri Ama Bhagavan traz muito para a gente, essa intimidade com o divino, conversando, se relacionando como se fosse um ente familiar, uma pessoa querida, que você possa trazer isso, claro, com educação, me fugiu aqui a palavra. Sacralidade. Com sacralidade, com intimidade, porém com sacralidade. Você vai tornando esse vínculo cada vez mais profundo. E tem uma hora que você acaba nem pedindo. Você já está vivendo aquilo e aquilo já está se manifestando na sua vida. Eu acho que ele está complementando. Aí eu vou falar uma diferença cultural do Oriente para o Ocidente, principalmente dos indianos, que é a nossa experiência. Aqui no Ocidente, a gente não tem essa cultura, ou a gente não aprendeu a se relacionar com o divino. Essa é a forma que você dá. A gente está acostumado, não. Parece que eu só posso fazer isso na igreja, só posso fazer isso lá no templo, tá? Ou em alguns momentos, mas tem aquele passo a passo, umas coisas assim, muito cartesianas até, de como fazer. Não estou criticando, estou falando como é. Uhum. Como é que é na Índia? Na Índia, a cultura deles é do tipo, o divino é parte da família. Então, é muito comum nas casas, eles têm uma sala, que eles chamam a sala da puja. Puja é oferenda. Então tá lá, aquela sala, onde eles põem lá as fotos, as imagens dos divinos, lá que lá são milhões de deuses. Tá? Põe aquela e faz a sua oração, faz do seu jeito. Alguns até têm um local na mesa, na hora do almoço, do jantar, que é do divino. Eles põem comida. Tá? Ou seja, é algo da cultura. Então, é fácil para eles. A gente tem que aprender isso. A gente não precisa fazer do mesmo jeito. Cada um faz do seu jeito. Sim. Tá? Mas então, para o indiano é muito fácil. Então lá tem muita gente já que segue a Bhagavan com estados de transformações maravilhosos. Tá? Em níveis elevados de consciência. Nós aqui no Ocidente, a gente já tem essa barreira até cultural. Sim. A gente tem que estar lidando com ela. Que a gente está aprendendo, né, com eles a estar mais conectados e sentir mais, Sim. né? E quando eu fiz a apresentação de vocês, eu mencionei que vocês são os sevaks do movimento. E eu queria que vocês explicassem o que são sevaks, para as pessoas poderem entender, né? Porque como vocês são sevaks e são voluntários do movimento, é importante até para depois a gente contar para eles o que o movimento oferece. Então, já deixei aí encaminhado para vocês também contarem como que funciona. Mas vamos lá. Primeiro explique para a gente o que são os sevaks. Sevak vem da palavra seva, que é serviço. Sevak é aquele que está a serviço. Aquele que está aí para ajudar os outros. Né? O nosso serviço é esse. Ajudar as pessoas a entrarem nesse estado, a conhecerem, a terem as experiências de estados de ananda, de alegria, de felicidade, de amor. Porque é isso que transforma. A gente sabe, se a pessoa se transformar, ela vai impactar as pessoas à sua volta. Se a gente quer transformar o planeta todo, que é a visão de Ama Bhagavan, tá? Nós precisamos começar com o indivíduo. E nós estamos a serviço de Ama Bhagavan para fazer isso, para ajudar nesse processo. E hoje, então, vocês como sevaks, vocês estão a serviço voluntariamente do movimento e vocês, então, hoje oferecem a Oneness GAM Brasil hoje alguns eventos. Entre eles, durante a semana, a transferência do estado de Ananda, no final de semana também, e às vezes a gente pode participar de algumas sadhanas. Conta pra gente hoje como que as pessoas podem conhecer mais o movimento, porque eu tenho certeza que a partir de quem estiver assistindo vão querer participar desses momentos com a gente. A transferência do estado de Ananda, ele acontece online. É um processo gratuito que dura 30 minutos. Então, no nosso site tem os horários, os dias da semana, o link, toda a descrição para você acessar e vir conhecer.
vem receber a transferência do estado de Ananda. Essa bênção, ela se dá pela grande luz compassiva e os Sevaks, eles estão lá orando para que você receba essa bênção. A gente tem recebido relatos de pessoas que vêm transformando, pessoas que realmente estavam vivendo em estados de sofrimento, experienciando estados de mais bem-estar interior, né? Saindo do sofrimento e vindo mais para a alegria, pessoas tendo situações financeiras se resolvendo, clareza no trabalho, dinheiro que estava parado, que é liberado. A vida começa realmente a fluir quando você está vivendo nesse estado e você experienciou tudo isso, né? Nós temos um curso lindo que chama Dádiva de Ananda, são apenas 3 horas, que ele é ministrado pela nossa monja que está lá na Índia. Ela quem facilita esse curso e ela traz sempre um tema. Esse tema você vai olhar para ele dentro de você e depois você vai receber a bênção da transferência do estado de Ananda. É um passo seguinte, é um curso que tem uma contribuição, mas é acessível para muitas pessoas. E se você sentir ainda mais, poxa, eu quero mais um pouco, aí você vem fazer parte dos Sevaks, que estão no 81.000 Diksha e Ajna. Esse é um programa anual com Shri Bhagavan. Nós estamos no ano 5. Nós temos aula semanal com a nossa monja. E no último sábado do mês, nós temos aula com ele ao vivo online. E nós que estivemos na Índia, na presença física dele, nessa distância, e hoje a gente experiencia o online, a gente pode dizer, é tão poderoso quanto. Então, vem receber tudo que está disponível. A gente tem mais um evento. Sim, isso que eu ia falar. O novo. Tem o novo que a gente pode chamar de meditação do riso, Ananda Diksha. Tem vários nomes, né? Tem vários Ananda nomes. Diksha, meditação do riso, ou Ananda do riso. Tá. Porque o estado de Ananda, ele tem 2 tipos, né? Um, aquele que você já experimentou, algo interno, né? Traz essa alegria, traz um relaxamento, tá? Algo, vamos dizer assim, chama assim, mais silencioso. E temos agora a Ananda do riso, que é o quê? É você cair na gargalhada, você rir. Por que isso é importante? Porque é através do riso e da gargalhada que você vai curar a sua criança interior. Porque todos nós adultos, sei o quê, nós temos aquela criança ali de 1, 2 anos, 3, 4 anos, que teve experiências talvez meio traumáticas na vida, todos nós tivemos algum tipo de coisa, que tem algum tipo de mágoa, que ainda tem algum tipo de dor, está lá ainda, essa experiência ainda existe dentro de nós. E como vem essa cura? Pela risada. Que delícia! E esse evento vai acontecer quando? Dia 19 agora de julho, tá? Às 16 horas, né? Às 16 horas. Isso. Vai ser um evento presencial. Presencial. Estaremos juntos. Esse evento ele é o primeiro aqui no Brasil. É um grupo pequeno. Talvez você que está assistindo agora tenha vaga. Eu sugiro você entrar logo em contato, que pode ser que as vagas já tenham se esgotado. Mas é só o primeiro, então venham conhecer. E esse evento vai ser num sábado, dia 19, né? Que esse episódio está indo ao ar agora, dia 17 de julho. Nós estamos gravando uma semana antes, mas a gente já programou tudo isso justamente para que as pessoas consigam ter esse acesso. No dia 19, qual vai ser a grade horária desse evento? Vai ser... É um evento rápido, de 1 hora. De 1 hora, no sábado. No sábado. Que horas que vai acontecer? Então, Às 16 horas. Às 17. Legal. E tem local? Vocês já sabem o local? Já. Sim, Vai ser no Espaço Helena, que fica na Rua Flórida, no Brooklyn, São Paulo. Maravilhoso. Então, como ela falou, mas esse é o primeiro, vai ter outros, depois vão outras cidades também, não vai ser só em São Paulo. E aqui em São Paulo a gente vai estar repetindo também em outras situações. Legal. Então, tem um custo, daí as pessoas precisam acessar para saber qual é esse custo, mas é um custo super acessível para que todas as pessoas possam participar. Sim, o objetivo desse valor é pagar os custos, né? Porque tem um custo a sala. Sim. Tá? Então, só para a gente pagar esses custos. Legal. Já estou inscrita aí. Eu tô sabendo antes, já tô colocando a minha inscrição aí no ar. Já marca a reserva dela. Já abri a lista aqui. Abri a lista. Olha lá, como eu que estou compartilhando, já sou zerinho da lista. Maravilhoso.
E esses encontros, a maior parte deles hoje são encontros online, então, para que realmente as pessoas digam, não encontrem as desculpas, e sim já busquem a solução, né? E tem diversos horários, e é isso que é o mais gostoso. Você vai encontrar ali um momento e você vai sentir. Você fala, hoje eu gostaria muito de participar. Então vai lá e se inscreve, e tenho certeza que não vão se arrepender, porque eu estou sempre participando das transferências de Ananda, mas eu adoro participar mais das sadhanas, que são durante o mês, e quando acaba eu falo, que pena que acabou, eu quero mais, eu quero mais, eu queria que isso fosse o ano inteiro, direto assim, sabe? Mas lógico, a gente sabe que tudo tem um propósito, inclusive de começar e de terminar, né? Porque senão realmente a gente vai continuar vivendo só no automático e tá tudo certo, né? Então tá tudo bem. Vamos que vamos. Bom, então a gente já divulgou tudo, a gente já conectou as pessoas e a gente também já está indo para os finais. Mas antes da gente ir para a pergunta final, eu queria saber se faltou alguma coisa que a gente ainda precisa compartilhar com o pessoal, que vocês sentem que a gente deixou de falar aqui, para a gente aproveitar esses minutinhos para a gente finalizar aqui o nosso episódio. Tem mais alguma coisa que faltou, que a gente precisava falar? Eu acho que seria mais um convite, né? Um convite no sentido de que se você sente que sua vida não está do jeito que você quer, se você sente que, mesmo que você tenha talvez coisas materiais, mas ainda você não está contente, não está feliz, gente, isso é um chamado para você dar um passo a mais, para você ir mais fundo, para você começar o seu processo de transformação e de consciência interior. Que esse é o maior problema das pessoas. As pessoas não sabem o que está acontecendo dentro. Então, isso é o que muda. A felicidade, a alegria, o amor não vai vir de fora. Não é com coisas que estão acontecendo aqui fora, que são coisas boas, lógico. Você tem que trabalhar, comprar um carro novo, ter uma casa melhor, comprar sua roupa e restaurantes. Isso, continue fazendo isso. Mas não é isso que vai te dar alegria. Não mesmo, porque muita gente, tem muita gente que tem tudo isso e de monte, mas não sente aquela alegria, Exatamente. né? Então, é um processo totalmente diferente. totalmente. Porque aí se precisa ter... Por isso que a gente fala muito da ajuda do divino. Sim. É aí que ele vai estar te ajudando. E o mais gostoso é que a gente consegue isso gratuitamente. Porque quando a gente tem esse olhar para dentro da gente, a gente fala, por que eu não senti isso antes? Onde que eu estava, que eu perdi tanto tempo, né? É tão mágico, tão maravilhoso quando a gente sente isso. E, olha, vem com a gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mas olha, isso não era o recado final. Eu ainda vou fazer a pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que vêm aqui no Compartilha Cash, que é compartilhar uma mensagem final de tudo isso. E você já deu esse convite, né, para guia? Eu acho que isso já poderia ter sido a mensagem. Mas você ainda mais, que é um coach, mentor aí de desenvolvimento humano. Eu vou passar primeiro a palavra para Renata. Vai pensando aí, já que você já deu esse recado. Renata, o que você compartilharia com todos os nossos ouvintes aqui, de tudo que a gente falou, para que eles sintam realmente esse recado, esse chamado? Você não está sozinho. Isso é o mais importante. Ninguém está sozinho nessa existência. E todos estão passando por um processo de crescimento, de aprendizado, de muitos desafios. A mente é uma grande inimiga, porque ela fala muito e ela impede que a gente escute o nosso coração. Então, quando você vem receber a transferência do estado de Ananda, essa mente tagarela, mentirosa, ela aquieta. E você pode entrar em conexão com o seu coração, com a sua verdade, alinhado ao divino, ao plano espiritual, que esse é a única fonte de amor, deste amor incondicional. Porque a gente aqui, a gente não vive o amor incondicional. A gente vive no amor condicional, de trocas entre nós, e somos todos assim. Mas o divino, ele ama você, ama você, ama você, ama você. E ele só está esperando que você chegue junto. Então, venha estar nesse momento da transferência de Ananda, para você entrar em conexão com sua verdade, com seu coração. E aí, Pragyan, quer complementar alguma coisa com o recado que... Lembrando o seguinte, que você não tem que renunciar a nada. Você não tem que renunciar ao seu mundo, o que você faz, né, a posição que você conseguiu na sociedade.
A proposta é: viva esse mundo do jeito que ele é, tá? Tenha o seu emprego, se desenvolva profissionalmente, cresça, tá? Tenha carro, casa, família, tudo aquilo que sempre se fala, tá? E com conexão com esse divino, para que você consiga tudo isso a partir de um estado de alegria e de amor, e não a partir de um estado de competição, um estado de sofrimento, de querer pisar nos outros, tá? Mas a partir desse outro estado. Mas para você conseguir esse outro estado, você precisa dessa conexão e se olhar, se conhecer. São esses 2 pontos. O resto acontece. Acontece. E como acontece? Que demais, que sensacional! Olha, eu continuaria aqui, a gente dando mais... contando mais milagres, contando mais vivências, experiências, mas vamos deixar para um próximo, a partir de quando eles que estão aqui, ó, conforme o nosso diretor falou aqui, vamos olhar para a câmera do meio e olha, vamos compartilhar com eles onde eles conseguem se conectar, né? Como que eles conseguem acessar o endereço. E aí, todas as dúvidas que vocês ainda tiverem, se vocês quiserem falar alguma coisa, coloquem aqui nos comentários, mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, falando, eu queria saber mais isso, ou ficou essa dúvida, que a gente, quem sabe, vem aí para um próximo episódio, né? É isso mesmo. Então, bora lá. Onde que as pessoas conseguem chegar até a Wellness Gun Brasil? Acho que tem 2 caminhos bem fáceis, Instagram e site. Tá, o Instagram é qual? O Instagram é o @Wellness Gun Brasil. Legal. E o site tá ali dentro do Linktree, mas se vocês quiserem mas também falar... é wellnessgun.brasil.com.br. Maravilhoso, muito bom. Agora, se vocês quiserem deixar os contatos de vocês, para o pessoal conhecer a Prema, para conhecer o seu trabalho como coach, fiquem à vontade, porque esse espaço é nosso aqui, podem fazer. Porque a Renata, vocês vão assistir o episódio que ela gravou, ela faz umas roupas maravilhosas, que inclusive ela tá vestida, porque ela é assim, ela faz e ela já mostra que são roupas leves. Conta aí, Renata. Roupas leves e confortáveis que te abraçam, que te acolhem. E eu resgatei esse projeto, eu voltei a empreender aos 50 anos, depois que eu fechei os olhos numa meditação. Foi quando veio a clareza que eu deveria retomar esse projeto que estava aqui dentro de mim, adormecido. Então, eu comecei tudo de novo. Maravilhoso. Muito bom. Posso deixar agora? Lógico. É @Prema Comfortwear, Comfort com M de Maria. E o meu é Renata Luna, _, 3 tracinhos. Eu vou deixar aqui para todo mundo saber. Melhor. Bem, o meu também são 2 Instagrams, né? Um mais voltado para a parte profissional, outro mais para a parte espiritual. Talvez algum dia eu vou até juntar os 2. O profissional é o @Waras Duarte. O Aras é meu nome, não é para ganhar só o nome espiritual, só não, né? Mas é o meu nome espiritual. Então, profissional @Waras Duarte, e o que está ligado mais à parte espiritual é @Pragyan_Diksha. Maravilhoso, tá vendo? Ó, estamos todos conectados agora, e se você gostou desse episódio, compartilha com mais pessoas, se inscreve, deixa seu like, porque... aqui, o nosso objetivo é inspirar você a estar sempre no seu estado de Ananda, no seu estado de alegria, compartilhando histórias reais, para que inspire a sua história e você fale, caramba, muito obrigada, Compartilha Cast, por você ter aí me trazido aí mais uma oportunidade de enxergar com os olhos que eu precisava ver, né? Então, muito obrigada por vocês estarem comigo, por vocês terem vindo aqui compartilhar os milagres, os ensinamentos que vocês sempre fazem lá no trabalho na Wellness Gun, aqui junto com o Compartilha Cast. Muito obrigada, viu, Pragyan? Muito obrigada, Renata. Obrigada a você. Também. Obrigada, Maurício, porque você está comigo sempre aí nos bastidores. E obrigada a você que esteve comigo em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Ó, de novo, vou te relembrar, se você ainda não está inscrito, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.